Na mensagem de hoje, tentarei apresentar o que chamarei de o antídoto de Deus para as emoções machucadas, para a ferida na alma, para a ferida no coração. Eu quero chamar a atenção dos irmãos para uma afirmação que Davi faz lá no Salmo 23. No versículo 3, ele diz assim: Ele restaurará a minha alma. Depois de declarar que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, então ele diz: Ele, o bom pastor, restaurará a minha alma. Esta é uma boa notícia, porque todos nós, no transcurso da vida, precisamos ter nossa alma periodicamente restaurada. Eu já tive momentos assim que precisei. Alguns de vós certamente já tiveram, outros ainda terão. Algumas vezes somos feridos, magoados, machucados, consequências de nossas próprias ações ou das ações de outras pessoas que nos atingem. A vida é dura, irmãos. Não é fácil viver, não. A vida é dura. Jesus disse: no mundo tereis aflições. Às vezes somos golpeados pelo desânimo, pela depressão, pelo desespero. Aconteceu com Jesus. Ele disse: a minha alma está triste até a morte. O que é isso? Depressão. Depressão da alma. Nos cansamos, sofremos golpes, experimentamos o fracasso, frustrações e medo. Mas a boa notícia é que, em momentos assim, Deus quer restaurar a nossa alma, curar as feridas, enxugar toda lágrima. E como Deus faz isso? Há pelo menos 3 coisas que nos mantêm numa instabilidade emocional. Para mim são as 3 principais: a culpa, a dor, o sofrimento e o rancor. Se uma ou qualquer uma dessas situações estão a manter a pessoa numa instabilidade emocional, há 3 coisas que precisa fazer para ter a sua alma, então, restaurada. Primeira, permitir que Deus remova a sua culpa, porque só Ele pode fazê-lo. Permitir que Deus alivie a sua dor, só Ele pode fazê-lo. E permitir que Deus substitua os teus rancores. Hoje eu vou falar sobre essa primeira coisa. Deixa Deus remover a tua culpa. Nada destrói mais rápido a alma do que a culpa, o sentimento de culpa. Observem como se sentiu Davi depois de haver cometido um tríplice pecado. Ele cobiçou a mulher do próximo, adulterou e depois mandou matar o marido da mulher. E olha como Davi se sentiu. Salmo 38, 4 e 6. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Estou encurvado e muitíssimo abatido. O dia todo saio vagueando e pranteando. Os irmãos conseguem imaginar a instabilidade emocional de Davi nesse momento? O sentimento de culpa que carregava dentro de si: as minhas culpas me afogam. Aqui ninguém pecou como Davi, certamente, né? Mas todos nós também temos razões para termos algum sentimento de culpa. Nós somos imperfeitos, falhamos, cometemos erros,
Por natureza, levamos culpa em nossa vida. A ocasião ou ocasiões em que não conseguimos nos afastar dela está na nossa mente. Ainda que mudemos de cidade, nós levamos conosco a nossa consciência culpada. Eu não tenho como mudar de cidade e deixar minha consciência lá atrás, não, levo comigo. Alguns estudiosos defendem a tese de que o espinho na carne de Paulo era uma consciência culpada. Eu também penso assim. Ele sentia peso em sua consciência por ter perseguido a igreja, por ter inclusive participado da morte de Estevão. E Satanás o acusava, até que ele ouviu de Deus: a minha graça te basta. Como podemos nos livrar da culpa? Como podes trabalhar a culpa em tua vida? Há muitas opções. Não quer dizer que sejam corretas, mas sim há algumas opções. Pode negá-la, pode fingir que não existe, pode enterrar o passado, mas isso não funciona. O sentimento de culpa regressará à tua mente no momento mais inapropriado. Negar a culpa não alivia. Não alivia. Pode também tentar fazer com que o motivo da culpa pareça algo pequeno. Ah, não é grande coisa, é um pecadinho apenas. Mas se não é tão grande assim, por que continuas a pensar nele? Por que não podes esquecê-lo? Tentar fazer parecê-lo pequeno também não funciona. Outra maneira errada com a qual podes tentar resolver o problema da culpa é a diminuir o teu padrão de valores. Podes dizer: não creio que seja tão mal assim. Estás a exagerar. Não creio que... Só isso. Não creio. Um jovem viciado em drogas disse à sua mãe: o que eu faço não é nada mal, não estou a causar dano a ninguém. Certa vez li uma frase no para-choque de um caminhão que dizia o seguinte: cometa um pecado 2 vezes e já não parecerá mais um pecado. Vai te habituar com ele. O 10º assassinato não é tão mal como o primeiro. O primeiro, mas se continua a matar, no 10º já te acostumaste. É verdade. Se continuas a fazer algo mal uma e outra vez, tua consciência se endurecerá, mas isso não te vai aliviar da tua culpa. Não. Também podes tratar de racionalizar tua culpa, a tentar dizer: todo mundo faz isso. Todo mundo faz. Eu não faço. Então, em primeiro lugar, nem todo mundo faz isso. E mesmo que todos fizessem, tentar justificar-te com o comportamento dos outros não te torna menos culpado. Cada um carrega a sua própria culpa. Além do mais, sempre vais encontrar alguém que é pior do que tu e que faz coisas piores do que tu. Então não posso estar a querer justificar-me com o comportamento de outra pessoa. Aqui tem uma pessoa melhor que eu, sim, mas ali tem gente pior. Não vou justificar-me. Também podes tentar culpar outras pessoas. Eu já vi muito disso. Meu filho se afastou da igreja, mas a culpa é do pastor. A culpa é do diácono. Jogar a culpa nos outros. Porém, somos responsáveis pelo que fazemos. É nossa responsabilidade decidir como reagimos diante do que os outros fazem. O outro fez mal, mas é minha responsabilidade como eu vou reagir.
Posso reagir bem, posso reagir mal. A responsabilidade é minha. Então não dá para colocar a culpa nos outros. Existe somente uma solução, para a culpa: entregar a culpa a Deus. É a única solução. Ele é o único que pode tirar a culpa. Lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, nós lemos assim: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. A verdade mais básica do cristianismo é que Jesus Cristo já pagou por todos os nossos pecados. Tudo que já fizeste de mal em tua vida já foi pago por Jesus. Todos os pecados que já cometeste e que ainda vais cometer, pecado do passado, presente, futuro, todos eles Jesus já pagou com seu sangue derramado na cruz. Tu somente precisa pedir a Deus que perdoe os teus pecados e aceitar o que Jesus Cristo fez por ti na cruz, onde lá ele já pagou por todos os teus pecados. É dessa maneira que recebes então perdão de Deus, simplesmente a crer em Jesus Cristo, a confiar em Jesus. Talvez já tenhas pedido tantas vezes que Deus te perdoe, mas continuas a sentir-te culpado. Já aconteceu isso contigo? Já pedi perdão, mas continuo com esse sentimento de culpa. Isso não significa que Deus não te tenha perdoado. Significa, sim, que não entendes que Deus perdoa imediatamente, gratuitamente, completamente e incondicionalmente. Assim é o perdão de Deus, perdão completo. Se te sentes culpado por um pecado que já confessaste a Deus, eu vou dizer-te, esse sentimento não é de Deus, não é do Espírito Santo. O Espírito Santo não acusa, ele convence. Quem acusa é o diabo. Então é o sentimento do diabo. O diabo quer que te sintas mal e que continues a sentir-te tenso. Antes de cometeres um pecado, Satanás trata de minimizá-lo. Não é grande coisa, vai. Vai, Eva, come a fruta, não é grande coisa, não tem problema, vai. Mas depois que cometes o pecado, aí ele diz: este é um pecado muito grande, Deus nunca te perdoará. Assim é que o inimigo trabalha. Como Deus perdoa? Colossenses 2, 13 e 14 diz assim: e quando vós, no caso nós aqui, estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas, havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Lá ele disse: está pago. Todo pecado, todo mal que o Ricardo fez está pago. A Bíblia diz que Deus perdoou todas as nossas transgressões, todos os nossos pecados. Quando Deus perdoa, Ele perdoa completamente. Ele toma nossos pecados e os lança na parte mais profunda do oceano e nunca mais se lembrará deles. A partir do momento que te arrepende do teu pecado, confessa ao Senhor e confia no sacrifício de Jesus, Deus perdoa completamente. Ele toma nossos pecados e os lança na parte mais profunda do oceano e nunca mais se lembrará deles. Miqueias 7,19 tornará a piedade de nós
pisará aos pés as nossas iniquidades. Tu lançarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar, no mar do esquecimento. O sangue de Jesus derramado na cruz nos proporciona isso. Lá em 1 João, capítulo 1, versículo 7 ao 9, João diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus derramado na cruz nos limpa de todo pecado, todo, passado, presente e futuro. A única coisa que tens de fazer é arrepender-te dos teus pecados, confessá-la a Jesus, confiar que o sacrifício de Jesus na cruz foi e é suficiente para pagar por todos os teus pecados. Se fazes isso, não precisarás mais carregar qualquer sentimento de culpa. Jesus foi cravado na cruz por ti. Assim que não tens que estar a cravar a ti mesmo na cruz. Jesus já foi cravado. Uma vez uma senhora confidenciou-me: pastor, eu creio que Deus perdoa. O difícil para mim é perdoar-me a mim mesmo. Mas se Deus perdoa, se Jesus já foi cravado na cruz por mim, eu não tenho que cravar-me a mim mesmo na cruz. Veja o que aconteceu com Davi, depois que ele permitiu que Deus removesse a sua culpa, depois que ele confessou o seu pecado e confiou no perdão de Deus, lá no Salmo 32, versículo 3 a 5. Enquanto escondi os meus pecados, aí era problema. Enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Essa foi a solução encontrada por Davi. Confessarei ao Senhor, vou deixar Deus aliviar a minha culpa. E por causa disso, ele iniciou este salmo da seguinte maneira: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Toda a tua culpa já foi paga por Jesus. Ele carregou sobre si as nossas culpas, sofreu o nosso castigo. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma é nenhuma. Se Deus diz que já estás livre de toda a culpa, por que deves continuar a carregar qualquer sentimento de culpa? Não faz sentido. Em Romanos 5:1 a Bíblia também diz: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado pela fé significa que Deus te declarou justo a partir do momento que confiaste em Jesus para a tua salvação. Deus te declarou justo. Hoje Ele olha para ti, não vê culpa alguma. Ele te vê justo, como se jamais tivesse pecado. Então, se algum sentimento de culpa ainda está a ferir a tua alma, deixa Deus remover a tua culpa. Confia no sacrifício de Jesus. Confia que o sangue de Jesus te purifica
de todo pecado. Graças ao que Jesus fez, podes viver em paz contigo mesmo e principalmente em paz com Deus. Temos paz com Deus. Irmãos, hoje eu vou considerar apenas essa primeira coisa que precisas fazer para não viveres numa instabilidade emocional. Deixa Deus aliviar tua culpa. No próximo domingo considerarei outras duas. Se ainda te sentes ferido, magoado, machucado por algum sentimento de culpa, deixa Deus remover a tua culpa. Confia no sacrifício de Jesus para a tua salvação. Confia que o seu sangue derramado na cruz é poderoso para te limpar de todos os pecados. Então vivas em paz, contigo mesmo, com a tua consciência e principalmente com Deus. Amém? Amém.